Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta pra conversar com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de setembro. Eu tô olhando aqui a pilha, eu tô até surpresa porque eu não tinha percebido que eu tinha lido tantos livros, mas tem muitas coisas boas pra compartilhar com vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se você tá chegando aqui agora, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí pra todo mundo que você conhece que gosta de livros, pra que a gente consiga logo chegar a marca de 50 mil inscritos aqui no canal. Sério, gente, tô contando muito com a ajuda de vocês. Queria muito conseguir alcançar essa marca ainda esse ano. Acho que não vai ser possível, mas se eu puder contar com a sua colaboração aí, compartilhando os vídeos do canal nas suas redes sociais e com seus amigos, eu vou ficar muito, muito grata. Então, muito obrigada. Bom, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links úteis desses livros, link pra compra, link também de vídeos que já saíram aqui no canal sobre alguns desses livros. Sempre que tiver, eu vou direcionar vocês aqui pra baixo. E vamos então começar a falar sobre O Despertar, da Nora Roberts. Eu fiz um vlog de leitura desse livro aqui pro canal, foi um trabalho muito legal que eu fiz junto com a editora Planeta. Eles me convidaram pra conhecer esse livro da autora e foi meu primeiríssimo contato com Nora Roberts, uma autora que já tem centenas de livros publicados em diferentes gêneros, inclusive, que agradou aí bastante gente e que eu nunca tinha tido contato, gente. Sério, esse aqui foi meu primeiríssimo contato com a escrita da Nora Roberts e eu já posso dizer que funcionou muito bem. A narrativa dela é muito fluida, eu gostei bastante da forma como ela escreve, como ela consegue transportar a gente, sabe, pra esse mundo novo que ela tá criando, pra essa, sabe, essa ambientação que ela desenvolve aqui na história. No caso aqui a gente tem uma protagonista que é a Brynn. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela tem descendência irlandesa, o pai dela tá na Irlanda e ela vive com a mãe nos Estados Unidos, só que ela vive uma vida muito afastada do pai e ela também não é tão próxima assim da mãe. E ela tá numa fase ali da vida, né, nos seus 20 e poucos anos, em que ela tá meio, sabe, insatisfeita com a vida. Ela tem dívidas estudantis, ela precisa muito de dinheiro, precisa trabalhar, mas ela trabalha com uma coisa que ela não gosta. Enfim, ela tá vivendo aquela vida, sabe, do adulto médio que não se encontrou ainda na vida e precisa pagar as suas contas. Só que algumas coisas meio esquisitas começam a acontecer na vida dela e ela vai, no meio de toda essa esquisitice, encontrar uma herança que o pai dela deixou pra ela, que é, tipo assim, muito dinheiro. E ela vai aproveitar, sabe, essa nova oportunidade, a primeira vez na vida dela que ela não tá apertada financeiramente, pra ir conhecer, então, o país do pai, tentar encontrar, né, o pai novamente e também fazer essa viagem pra meio que se reencontrar, sabe, na vida. Então é nessa viagem pra Irlanda que a Brynn faz que nós, leitores, conhecemos junto com ela a Irlanda, porque a Nora Roberts consegue transportar a gente totalmente pra esse país. Ela traz, sabe, os cenários e as belezas, sabe, aqueles cenários exuberantes da Irlanda de uma forma muito vívida, como se você tivesse ali, sabe, junto com a personagem mesmo. É muito, muito legal a forma como a Nora Roberts constrói os cenários na nossa cabeça dentro da história. Só que a Brynn vai descobrir muito mais sobre as origens dela lá na Irlanda, porque esse é um livro que tem um quê meio fantasioso, né? A gente tem aqui um romance com fantasia, ou uma fantasia romântica, enfim, você decide aí como quiser chamar. Mas basicamente a Brynn vai descobrir nessa viagem que ela tem descendência feérica, ou seja, a autora vai trazer aqui muito da cultura celta, sabe? A mitologia celta da Irlanda, e também é incrível de conhecer um pouco mais sobre essa cultura, ver também os cenários desse novo universo, né, com essas novas criaturas celtas. Então é uma coisa muito, muito legal de conhecer, sabe, de fazer parte, de sentir como se você estivesse ali realmente. Eu fiz um vlog então detalhado sobre essa leitura, sem spoiler, o link vai estar aqui embaixo. Aproveitei também pra fazer um Reels lá pro Instagram, que ficou bem legal, levei vocês junto comigo pra floresta. Enfim, gente, gostei do livro e ele tem um final bem gancho para o próximo volume da série, porque assim, aqui a gente tem um romance romântico que vai se desenvolver mais pro final e tudo leva a crer que o romance vai realmente se desenvolver no segundo volume, ou seja, a gente precisa ler o segundo volume pra ter certeza aí do que vai acontecer com esse casal que vai aí se desenvolver ao longo da história. Também em setembro eu li O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Souza. Esse livro é uma comédia romântica muito gostosa, em que a nossa protagonista, ela é meio brasileira, meio americana, assim como a autora. A mãe dela, se eu me lembro bem, é brasileira e o pai dela é porto-riquenho, alguma coisa assim. Mas ela nasceu nos Estados Unidos e tem familiares, então, aí, né, que são dos dois países. Assim como a nossa protagonista aqui, que é a Carolina Santos, ou Lina, né, que é como as pessoas chamam ela na história. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe e as tias todas vieram, né, do Brasil, foram, na verdade, do Brasil para os Estados Unidos, e ela nasceu lá, o pai dela é americano, enfim. Só que ela tem muito da brasilidade presente na vida dela, através das
titias. Então a gente vê no livro inteiro muito da cultura do Brasil presente na história, o que é muito legal. Eu me senti muito representada enquanto brasileira, né, ao ler um livro escrito em língua inglesa originalmente, que vai conter ali muito da minha cultura, não só do meu idioma, mas também de coisas típicas do meu país, sabe? Como a comida, como costumes mesmo brasileiros, até mesmo uma alusão à surra de Havaiana, gente. Até isso a autora trouxe pra história. Tá, mas agora do que é essa história, né? A Carolina, 3 anos atrás, foi abandonada um dia antes do seu casamento. Basicamente, o irmão do noivo dela falou alguma coisa pro noivo ali no momento antes do casamento, né? Uma noite antes do casamento, quando eles estavam bêbados, enfim, rolou uma conversa. E depois dessa conversa, o Bonito veio com essa ideia de que não quer mais casar. Ela tenta convencer ele, mas ele não quer mais casar mesmo e o casamento é, então, cancelado. 3 anos depois, ou seja, no momento presente, ela tá trabalhando com o quê? Organizando casamentos. Ela é muito boa no que faz, ela não teve o seu próprio casamento dos sonhos, mas ela é, assim, perita em fazer o evento perfeito para as outras pessoas, então ela tá ali, né, realmente batalhando e fazendo o melhor de si pra poder fazer o casamento dos sonhos dos seus clientes. Enfim, ela tá num momento bom profissionalmente, só que a coisa começa a degringolar um pouco pra Lina quando ela vê ficar em risco ali o local onde ela tem como escritório, né? Ela vai precisar encontrar um outro lugar pra trabalhar e com isso ela vê que boa parte da sua renda vai ter que ser destinada pra esse novo lugar, enfim, ela tá meio apertada de dinheiro e tem várias coisas ali então envolvendo um possível risco à carreira dela de organizadora de casamentos. Só que vai surgir uma oportunidade de ela trabalhar como organizadora de casamentos oficial de uma rede de hotéis que tá ali, né, com tudo na cidade. Só que pra ela participar da seleção dessa vaga, ela vai ter que trabalhar com uma pessoa que faz parte de um time de marketing. E essa pessoa vai ser justamente quem? Ou o seu ex-noivo ou o seu ex-futuro cunhado. Ou seja, Carolina vai se ver no embate, tendo que escolher entre um e outro. Ela vai acabar escolhendo trabalhar com o ex-futuro cunhado, que é o Max. E aí então que a gente vai ver a história se desenvolver, porque, claro, teremos um romance entre Lina e Max, mas a gente vê muito dos, digamos assim, das tensões envolvendo os dois por causa do histórico, né, que eles dividem junto, desse passado aí, e também por causa de uma farsa que a Lina vai se ver metida nessa história aí de casamento, de trabalho, de trabalhar com, né, o irmão do ex-noivo. Enfim, Lina vai encontrar alguns problemas aqui na história e a gente vai ver, né, tudo isso se encaminhar aí junto com o romance. Foi um livro muito, muito gostoso de ler. Eu gostei muito da parte da comédia, gostei muito da parte do romance. Como eu já falei aqui também, amei a representatividade brasileira que a gente tem nesse livro. E gostei demais desse mocinho, que é um carinha, assim, sério, gente, maravilhoso. Leiam esse livro. Eu tô tentando descolar com a HarperCollins um cupom de desconto pra esse livro. E sério, assim, se você tá procurando um romance, né, uma comédia romântica bem gostosinha pra você ler sem pensar, sem esquentar sua cabeça com mais nada e, sabe, fugir do mundo, pega esse livro aqui que a chance de você gostar é bem alta. Eu gostei muito desse livro. No meu clube do livro, com os apoiadores do Catarse, nós lemos em conjunto em setembro o livro O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty, e foi um livro que eu comecei com muitas expectativas, que eu gostei do livro, mas que ele não, assim, alcançou nem supriu as expectativas que eu tinha pra história. Basicamente, o que a gente tem de sinopse desse livro é uma mulher, né, no caso a Alice, que acorda depois de ter sofrido um acidente na academia, ela bateu a cabeça e ela esqueceu dos últimos 10 anos. O ano é 2008 e ela pensa que estamos ainda em 1998, quando a vida dela era completamente diferente. Ela ainda estava grávida do seu primeiro filho, ela estava no início do seu relacionamento, né, do seu casamento no caso. Ela tinha recém comprado uma casa que estava caindo aos pedaços junto com seu marido, e ela era uma mulher completamente diferente. 10 anos depois, né, no momento presente ali, quando ela acorda e ela percebe que é 2008, as coisas estão totalmente diferentes. Ela é uma mulher que está fisicamente diferente, que está praticando atividade física, coisa que ela tinha, sabe, pavor anos atrás, e ela tá vivendo coisas, uma vida, na verdade, que é aquilo que ela nunca imaginou que fosse conseguir viver, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela tá enfrentando ali dificuldades no seu casamento, né? Ela tá se divorciando, ela já tem 3 filhos, filhos que ela não conhece, ela tem um relacionamento meio abalado com a sua irmã, com quem ela era muito próxima no passado, ou seja, a gente tem um cenário muito diferente de vida da Alice de 2008 pra Alice de 98, e com o passar da leitura, então, a gente já vendo o andamento dessa história, enquanto essa mulher vai se adaptando
ao seu novo normal, ao mesmo tempo que vai tentando se lembrar de coisas, né, desses 10 anos aí que ela simplesmente não se lembra. Ela vai tendo ali então fragmentos de lembranças que vão ajudando ela com certas coisas, vão ter pessoas do entorno dela ali, né, familiares, que vão ajudar ela com outras coisas, mas basicamente é ela por si só ali num período de mais ou menos uma semana tentando, sabe, se adequar e saber qual é agora a vida dela, né, porque ela tá vivendo realmente um momento muito diferente. Paralelamente à narrativa da vida da Alice, a gente tem uma narrativa que é da irmã dela, que é basicamente um diário que a irmã escreve pro terapeuta, né, um dever de casa ali que o terapeuta passou pra ela. A gente vai entender muito sobre os conflitos que a Elizabeth, que é a irmã da Alice, está enfrentando com relação à sua tentativa de engravidar. Então ele é um livro que vai trabalhar essa temática, né, da infertilidade, e é um dos temas mais interessantes que eu acho que a autora trabalhou nesse livro, ao mesmo tempo que a gente vai ter também ali uma narrativa de um blog, que é uma senhorinha, que é uma avó postiça dessas duas, né, uma senhorinha que foi adotada como avó ali pelas duas, e o blog dela é meio que um alívio cômico dentro dessa história, que vai trabalhar certos temas do cotidiano, sabe, de uma vida cotidiana, de casamento, né, de problemas da vida adulta, e que meio que vem com um alívio cômico, só que pra mim pareceu um pouco jogado demais, sabe? Até comentei isso com o pessoal lá do clube, que eles concordaram também, que pareceu uma coisa meio solta. Algo muito legal que a autora trabalha dentro do relacionamento ali da Alice e também da irmã dela, né, que é a Elizabeth, é a questão da falta de comunicação entre os casais, como muitas vezes, assim, só de conversar as pessoas já resolveriam muitas coisas, mas eu acho que, de um modo geral, o que a autora mais trabalhou dentro dessa história, né, é a ideia de que a família não necessariamente é aquilo que vem do seu sangue, que muitas vezes a gente se aproxima e cria laços tão fortes quanto os de sangue, ou às vezes mais forte do que aqueles que a gente tem de sangue, sabe? Ela vai trabalhar isso então com essa avó postiça que foi adotada pelas irmãs, ela vai trabalhar isso com uma amizade muito forte que a Alice teve ao longo da vida, e ela também vai trabalhar isso com a irmã, né, com a Elizabeth, que tá tentando engravidar, ter um filho biológico e não consegue, e vai precisar em algum momento da vida tentar ali considerar a adoção. Enfim, é um livro que vai trabalhar várias coisas, tem várias camadas, só que eu senti que pra me agradar totalmente, ele teria que ter tido mais desenvolvimento das lembranças da Alice, porque da minha perspectiva pareceu que ficou tudo muito jogado, sabe, no final da história, toda a resolução foi um negócio assim que foi explicado e não mostrado, sabe? A autora não se dedicou tanto assim a tentar mostrar pra gente como as coisas aconteceram, e ela mais que contou, sabe, no final da história, foi assim. E aí ficou, sabe, uma coisa muito corrida, até mesmo superficial, sabe, pro final da história. Eu gostaria que fosse algo mais elaborado, mas não é um livro ruim, tá? É um livro que eu recomendo, eu acho que ele trabalha, assim, assuntos muito legais, só que pra mim, eu gostaria que tivesse tido, sabe, um pouco mais de aprofundamento na história. Gente, eu finalmente desencalhei 2 livros da minha estante, finalmente, que eu vivia falando com vocês aqui em TBR, que eu queria ler, colocava nas metas, e nunca vinha aí. Mas veio porque saiu o filme e eu queria ver o filme depois de ler os livros, e eu tô falando de Blonde, da Joyce Carol Oates. Então eu li o volume 1, li o volume 2, gravei vlog aqui pro canal lendo os livros e assistindo ao filme, que saiu na Netflix, e que não me agradou totalmente. Eu acho que a Ana de Armas, né, foi a principal, a melhor coisa desse filme, eu acho que foi a atuação dela. Mas, como já tem um vlog aqui no canal, eu vou falar de forma mais superficial aqui sobre os 2 livros, né, já que são 2 volumes. Mas, basicamente, né, nesses 2 livros, a gente tem uma história romanceada de Marilyn Monroe. Aqui no Brasil, a HarperCollins publicou em 2 volumes, mas é uma história só, tá? É um único tomo no original em inglês. Mas, basicamente, a gente conhece aqui, de forma mais aprofundada, a Norma Jean Baker, que foi essa jovem que cresceu na Califórnia, né, ali em Los Angeles, nos anos 40, né, 40, 50, enfim, ela cresceu nessas décadas, ela viu muita coisa acontecer e ela teve uma infância muito conturbada. A mãe dela tinha ali problemas psicológicos, que precisou ser internada ainda quando ela era muito jovem, e ela passou então a crescer em um orfanato, e toda essa infância conturbada, essa infância difícil, né, que ela teve, foi o que moldou, né, ao longo dos anos ali, foi moldando a personalidade dela e a pessoa carente de afeto que ela seria, né, na vida adulta. Mas isso é falando sobre a vida pessoal da Norma Jean, que futuramente se tornaria Marilyn Monroe. São justamente esses acontecimentos mais difíceis da vida dela que vão fazer com que ela esteja num momento trabalhando em uma fábrica no início da sua vida adulta, onde ela vai ser descoberta por um fotógrafo que vai fotografar os trabalhadores, né, dessa fábrica. E como ela sempre foi uma jovem muito bonita, né, sempre teve atributos físicos muito atrativos, ele acaba convidando ela para ser modelo. Então ela começa a fazer seus pequenos trabalhos ali como modelo, ganhando sempre muito pouco, coisa
coisas de tipo $50 por ensaio. E é com isso ali que ela começa, então, a fazer certos trabalhos, né? Começa a ganhar algum dinheiro e em algum momento ela vai acabar, então, entrando pro universo de Hollywood, né? Que ela vai acabar fazendo filmes e se tornando uma estrela. E isso, gente, é um resumo muito resumido dessa história, porque a gente vai ter aqui realmente um aprofundamento muito grande nessa mulher, na construção dessa mulher, nos dramas que ela enfrentou na sua vida, também muito das alegrias que ela, né, vivenciou ali enquanto ela tava crescendo. E, enfim, gente, Blonde foi pra mim uma experiência sublime. Foi um livro muito, assim, muito bem escrito, muito elaborado. Ele é escrito como se fosse num formato de filme, né? Como se a gente estivesse assistindo ao filme da Marilyn Monroe, em que a gente conhece a Norma Jean e depois, né, a Marilyn Monroe, como que ela passa por esse processo de transição entre ser a Norma Jean e se tornar Marilyn Monroe ali na vida adulta. A gente tem também narrativas aqui pela perspectiva de pessoas do entorno dela, o que faz com que realmente pareça ser um filme, sabe? Em que pessoas estão dando depoimentos sobre a vida dela. Eu achei brilhante a forma como esse livro foi escrito e eu gostei muito de me aprofundar mais na ideia de quem poderia ter sido Marilyn Monroe, ou melhor, Norma Jean. Enquanto eu ia lendo esses livros, eu fui pesquisando no Google, né, os acontecimentos que a autora traz, os principais acontecimentos, no caso aqui, da vida da Norma Jean, que a autora traz aqui no livro, e muita coisa bate, muita coisa que tá na ficção realmente aconteceu na vida real, mas os detalhes, sabe, todos aqueles detalhes que ficam no imaginário, sabe, de quem é fã ou de quem admirava muito a figura dela, a autora trabalha aqui com a sua ficção, né, com a sua particularidade, e eu achei, assim, belíssimo o trabalho que ela fez, é como se fosse realmente você conhecendo uma pessoa real, sabe? Então, se você quer conhecer a história da Marilyn Monroe, da Norma Jean, de uma forma romanceada, mas claro, tendo ali eventos verídicos da vida dela, eu recomendo muito esse livro. E a única coisa que eu tenho pra reclamar da experiência de leitura é que, pelo menos no primeiro livro, tinha muito erro de revisão. Foi uma coisa que me deu uma incomodada, porque acontecia com certa frequência, mas assim, não atrapalha no teu entendimento da leitura, mas, sabe, é aquele tipo de coisa que você percebe que tá presente. Já no segundo livro eu não senti tanto assim, mas o primeiro foi o que mais, assim, me saltou aos olhos. Eu não sei se essas edições que a editora tá publicando agora já estão revisadas, né, melhor revisadas com relação a esses erros, mas fica aqui, né, o aviso que minha única queixa é com relação a isso mesmo. Bom, vamos falar de suspense, porque setembro eu dei aí, né, um foco no suspense, eu peguei vários livros do gênero pra ler, fiz até um vlog aqui pro canal. Se já tiver da hora, eu vou deixar aqui embaixo esse vlog, né, em que eu falo mais detalhadamente sobre essa experiência com essas leituras, mas eu vou começar falando então sobre Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, que foi um livro espetacular, gente. Esse livro, ele entrega tudo que você precisa. Esse livro já foi adaptado pro cinema, né, um filme super famoso, ganhou vários Oscars, e é uma história que tem um dos personagens mais icônicos também aí da história da literatura e do cinema também, que é o Hannibal Lecter. Hannibal Lecter nada mais é do que um psiquiatra que é também um criminoso. A gente tem aqui na história uma protagonista que é a Clarice. A Clarice tá em treinamento pra trabalhar em uma divisão do FBI que lida com criminosos com distúrbios mentais. E ela vai ser a pessoa chamada por um grande chefão ali do FBI pra entrevistar o Hannibal Lecter. E a gente fica se perguntando junto com a Clarice por que ela, né? Já que ela é ali uma jovem que nem terminou o seu treinamento ainda, sabe? Ainda tá estudando e tudo mais, mas a gente vai ver aqui com o passar da leitura que esse chefão vê muito potencial na Clarice, porque ela sempre se destacou ali dentro da academia, e ela vai então ser a responsável por se aproximar do Hannibal Lecter, fazer com que ele dê pra ela respostas sobre um outro serial killer, né, que tá ali à solta, que eles chamam de Buffalo Bill, que tem o seu modus operandi e que o FBI tá procurando, né, formas de capturar essa pessoa. Então, a Clarice vai ser a responsável a se aproximar do Hannibal Lecter ali na prisão, que é tipo um hospital pra presos com problemas psiquiátricos, né, então ela vai ser levada pra lá e ela vai ter que lidar com uma das maiores mentes, sabe, uma das mentes mais, sei lá, brilhantes e traiçoeiras que já existiu ali. E, cara, é brilhante essa história. É escrito de uma maneira formidável, sabe? A forma como a Clarice e o Hannibal interagem, a forma como o Hannibal assim, traiçoeiro, sabe? Ele é mesmo como se fosse uma cobra, assim. É brilhante. Eu achei incrível a forma como o autor construiu essa história, como ele construiu esse crime, né? Esse criminoso. E o porquê de o criminoso estar cometendo esses crimes também é uma coisa muito legal. E bem, assim, eu acho que inovadora pra época que o livro foi escrito. Quem já assistiu ao filme ou quem já leu o livro sabe do que eu tô falando. Eu achei bem legal isso. Eu gosto muito também da linkagem, né? Que o autor faz entre esse serial killer e entre esse animal da capa, né, que é uma espécie de borboleta. Tem o nome, inclusive, da espécie desse animal aqui dentro da história, né, que é um animal que quando abre as suas asas, parece que no meio ele tem
mesmo a cara de uma caveira, e eu fiquei procurando no Google fotos desse bicho, e é, assim, bizarro. Mas enfim, gente, esse é um livro daquele que você precisa saber pouco pra começar a história, pra você realmente se surpreender, porque eu acho que a graça desse livro é você ir descobrindo tudo conforme você vai lendo, sabe? Eu acho que esse é o sabor do livro. Então eu vou falar aqui só isso pra você e dizer que esse é um livro espetacular pra quem gosta de livros de suspense com investigação de crime. Sério, gente, é um deleite, é um dos melhores livros que eu li esse ano dentro do gênero e vou recomendar pra todo mundo. Leia se você ainda não leu. E esse aqui é o segundo livro de uma série, mas não é necessário que você leia o primeiro. Eu mesma não li, não senti falta de nenhum tipo de informação, mas ele deixa algo aberto no final, envolvendo, né, o Lecter, que você fica assim, tá, beleza, o que vai acontecer agora? Então te deixa, assim, instigado pra ler o terceiro livro. Mas, gente, sério, esse livro aqui, obra-prima. Agora, mais um suspense que eu também amei ter lido foi o A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Esse livro, ele é confuso demais, porque ele tem várias narrativas, sabe? Ele tem várias perspectivas de narração e você fica se perguntando aonde isso vai chegar. E isso acontece até mais ou menos, sei lá, página 130, 150, metade do livro, vai, você continua confuso, mas é um livro que vai juntando todas as pontas e vai te mostrando uma peça, assim, de quebra-cabeça a cada capítulo e você vai ficando cada vez mais instigada, sabe? Em chegar no final dessa história e desvendar tudo que aconteceu. Esse é aquele tipo de suspense que não tem necessariamente um grande crime, né? Por exemplo, um assassinato, e não vai ter, sei lá, investigações nem nada do tipo. Mas tem coisas muito bizarras que acontecem nessa história e eu acho que bizarro é uma palavra que define totalmente esse livro. Aqui nessa história a gente tem a narrativa da Libby, que é uma jovem de 25 anos, né? Ela tá completando 25 anos e no momento em que ela completa esse aniversário, ela recebe uma carta de um escritório de advocacia falando que ela herdou uma mansão, sendo que ela é uma jovem adotada que não conhece muito da origem dos seus pais e ela descobre que ela tá milionária da noite pro dia porque essa casa vale milhões, assim. É uma mansão gigantesca ali numa região super privilegiada de Londres, a casa vale realmente milhões de libras e da noite pro dia ela tá aí, né, milionária basicamente. Então a gente vai junto com a Libby ali tentando entender mais sobre essa casa, sobre o passado dessa casa, né, o passado dos pais dela, que eram os antigos donos da casa, mas paralelamente ali a essa narração pela perspectiva da Libby, a gente tem também outras duas fontes narrativas. Uma delas é no passado, lá em 1988, em que a gente vai ter o Henry, que é um jovem que fez parte dessa família, que morou nessa casa, e ele vai contar como que a história da família começou a ir por água abaixo, né? Como que a família dele, ao longo de alguns anos, teve uma influência muito forte de uma outra família e como que isso aconteceu, né? Foi acontecendo ali aos poucos. É uma situação que você lê e você pensa, meu, é só gente burra mesmo pra cair nessa. Mas eu fiquei lembrando que existem casos de pessoas que caem em situações muito piores do que essa aqui. Mas enfim, só pra você entender que pela perspectiva do Henry, a gente vai lá atrás, né? Lá pro início dessa história e conhecer quem foi essa família, o que aconteceu nessa casa 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, né? Que é quando a história realmente começa. E a gente também vai ter a narrativa de uma mulher no momento presente, e a narrativa dela é muito estranha, porque aparentemente ela tá desconexa de todas as outras duas, só que com o passar da leitura você vai entendendo como que ela se conecta com essas duas narrativas. E aí que a história vai se fechando, o quebra-cabeça vai sendo montado, e a gente vai entendendo realmente qual é a relevância dessas três pessoas, nessas três narrativas, dentro dessa história dessa casa. Gente, é um negócio muito, assim, não sei, é uma história muito bem construída, sabe? Eu achei que foi um livro que entregou todas as respostas que eu precisava. Eu fiquei vidrada nessa leitura porque eu não queria largar, sabe? Eu queria logo entender o que raio tinha acontecido nessa casa tantos anos no passado. É um livro que mistura suspense, que mistura pessoas que gostam de se aproveitar das outras. Enfim, gente, é um livro que tem muitas camadas, trabalha várias perspectivas e que tudo se encaixa. E eu achei bem legal como ele foi construído. E se você tem interesse em ler esse livro, já te adianto, ele é confuso mesmo no começo, mas não desiste não, porque as coisas vão se encaixar. E se você gostar metade do que eu gostei dessa história, já vai estar valendo a pena pra você. Por fim, temos Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, esse livro aqui todo diferentão. Meu primeiro contato com a Paula Hawkins, eu não tinha lido nenhum livro dela. Pra quem não conhece, ela é a mesma autora do livro Garota no Trem, que também foi adaptado pro cinema. E aqui a gente tem uma história também confusa, porque aqui a gente também tem muitas perspectivas de narrativa dentro da história. Sério, gente, são várias. Mas assim, a trama principal é, no começo da história, um rapaz de 20 e poucos anos é encontrado morto dentro
dentro do barco ali em que ele vivia. Sabe esses locais em que tem a marina, sei lá, tem ali o porto, né, vamos dizer assim, e tem pessoas que têm a sua casa, né, como sendo o seu próprio barco. Então, a gente tem uma mulher, que é a Miriam, que ela tem a sua própria casa no barco, enfim. Ela vai ser a mulher que vai encontrar o Daniel morto e vai ser ela que vai acionar a polícia. Então, a gente tem a perspectiva da Miriam, a gente tem a perspectiva da tia do rapaz que foi encontrado morto, a gente tem a perspectiva da Laura, que é uma jovem que estava tendo, né, algum relacionamento com ele, um tipo de relacionamento com ele. Ela é uma jovem que tem também ali algumas outras coisas por trás, sabe, assim, na história dela. A gente vai ter também a perspectiva do marido da tia do Daniel, sabe, o seu tio ali por parte, né, de casamento da tia. E a gente vai ver, então, como que essa história se constrói com todas essas perspectivas diferentes, todas essas pessoas conectadas com esse rapaz que foi encontrado morto, enquanto a polícia vai tentando ali desvendar o que foi que aconteceu com ele, né, quem matou, porque claramente foi um assassinato, enfim. A gente vai ter aí, então, esse crime sendo investigado, enquanto a gente vai também acompanhando as narrativas dessas pessoas. A gente também vai ter alguns momentos de narrativa de um livro, que é o livro A Menina que Escapou, ou Aquela que Escapou, alguma coisa assim, que é um livro que foi escrito pelo tio do Daniel, e a gente vai entender também qual é a relação dessa história com algum desses personagens. Então, assim, vocês estão entendendo que é um livro com muitos personagens tendo as suas perspectivas sendo narradas, e é um livro que tem esse crime, né, que é esse elemento principal, assim, de suspense, mas a gente vai ter também suspense na vida de outros personagens da história. E conforme a gente vai lendo ali na narrativa, a gente tem a narrativa no presente e no passado de cada um dos personagens. E é até legal que a autora brinca aqui com esse livro, né, essa ficção desse cara que é um personagem. Em algum momento desse livro, esse autor vai receber uma crítica sobre por que os livros de suspense da atualidade não são simples, por que agora eles têm que ficar voltando no presente, no passado, né, e é algo que a própria autora faz. Então ela meio que, ao criticar o autor, que é seu personagem, ela também meio que se autocritica, sabe? Enfim, gente, foi um livro bem interessante, sabe, de ler, de acompanhar a história, de acompanhar todos os suspenses presentes aqui dentro, mas eu diria que não foi um livro pra mim tão fluido quanto os anteriores, sabe, quanto os suspenses anteriores. Acho que talvez porque esse aqui foi o terceiro que eu li, né, dentro de vários livros dentro do mesmo gênero, então a minha cabeça já tava meio assim, sabe, talvez querendo outra coisa, mas ainda assim foi uma leitura super proveitosa. Eu gostei bastante da leitura e gostei muito de como que a autora trabalhou pequenos suspenses dentro de cada um desses personagens, sabe? Eu acho que trouxe mais substância pra história, digamos assim. Então eu recomendo bastante também se você ainda não tenha lido. E esse era o vídeo, pessoal. Esses são os livros que eu li no mês passado. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas leituras junto comigo. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se você quer ler alguns desses livros. Eu vou adorar saber o que você achou dos livros que você leu. Comenta qual foi o seu melhor livro do mês também, que eu adoro pegar indicações com vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu só vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. Vocês são incríveis. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!